Capítulo 17. Enquanto ela estava balançando a cabeça em descrença, Jin-Woo de repente voltou e segurou um guarda-chuva em sua direção. Por que um guarda-chuva? Ela pegou o guarda-chuva e olhou para o céu. Ainda estava escuro ao amanhecer, mas o céu parecia estar claro. Não acho que vai chover hoje. Apenas pegue isso. Vai ser um hectares.s.li. Apenas fique quieto. Não é tão pesado, pare de chorar. Ele fechou a porta e voltou para dentro. Sigo sempre tão teimoso. Ela bateu na porta com rebeldia com o pé algumas vezes, depois colocou o guarda-chuva na bolsa e começou a andar. Esperar. Ela se lembrou da figura de seu irmão agora há pouco. Foi estranho. Seu irmão era nitidamente mais alto do que ela se lembrava. Os homens ainda continuam crescendo depois dos 20. Não pode ser. Ela balançou a cabeça novamente e caminhou em direção à escola. Clique. Jin-Woo trancou a porta e abriu seu inventário. Armazenar. Armazenar. Inventário. Depois de experimentar, ele descobriu que o comando falado não precisava ser tão exato. O mesmo acontece com as mensagens. Várias frases com a intenção e o significado de abertura funcionaram. Ele pegou o guarda-chuva obtido na Random Box de hoje e o colocou no armazenamento digital diante de seus olhos. Hoje foi um fracasso de novo. Fazia 4 dias desde sua primeira viagem a uma masmorra instantânea. Desde então, ele esperava por outra chave das Random Boxes, mas não teve tanta sorte. Que decepcionante. Ele foi para o seu quarto e sentou-se na cama. Havia algo que ele precisava decidir hoje. Estado. Estatísticas. Força, 48. Constituição, 27. Agilidade, 27. Inteligência, 27. Sentido, 27. Pontos de estatística disponíveis, 12. 4 dias de pontos de estatísticas foram empilhados em sua tela de estatísticas. Ele não havia perdido uma única missão diária e, claro, coletou as recompensas diligentemente. Mas ele não havia usado nenhum dos pontos ainda. Ele não tinha certeza do que fazer com eles. Isto é difícil. De fato foi. Não foi uma decisão fácil de tomar. Força. Boa estatística. Sem arrependimentos em despejar todos os pontos nele até agora. Agilidade. Também é uma boa estatística. Não é necessário contra inimigos de baixo nível, mas absolutamente crítico contra inimigos mais fortes. Afinal, a velocidade era relativa. Constituição e sentido. Ter uma saúde melhor sempre foi uma coisa boa, e o bom senso revelou-se surpreendentemente útil também. Inteligência. Esse era o problema. Esse era o único atributo sobre o qual ele não tinha informações para prosseguir. Mesmo depois que seus níveis aumentaram, ele realmente não se sentiu mais inteligente. Sua memorização não melhorou exatamente, nem sua matemática mental ficou mais rápida. Tenho certeza que está relacionado à magia. Talvez ele não precisasse disso, afinal. Restavam apenas força, agilidade, constituição e bom senso. Ainda assim, é difícil. Mesmo com uma escolha a menos, ele ainda não tinha certeza. A sinergia entre força e agilidade era clara, não importa o quão forte ele pudesse acertar, não significava nada se ele não pudesse acertar seu alvo. Por outro lado, não importa o quão preciso ele fosse, isso não significava nada sem força por trás do ataque. Pensando nisso, força e agilidade formaram um conjunto. Já que minha força está em um bom lugar, eu deveria levar a agilidade a um nível semelhante. Ao mesmo tempo, se ele escolhesse aumentar a estatística de agilidade, ele teria que colocar uma prioridade menor na constituição. A sinergia entre agilidade e constituição era ruim. Com alta agilidade, sua capacidade de escapar do ataque inimigo aumentaria. Por outro lado, a constituição só mudou quando ele atacou de frente o inimigo. Claro, sempre vou precisar de alguma quantia mínima, apenas no caso. Ainda assim, aumentar agilidade e constituição ao mesmo tempo não parecia a melhor distribuição de seus pontos. Depois de pensar por algum tempo, ele chegou a uma conclusão. Primeiro, agilidade. Em segundo lugar, faça sentido. Terceiro, constituição. Ele já havia investido um pouco em força, então vai deixar como está. Ele se concentrará em trazer agilidade a um nível correspondente, com foco na agilidade. Ele também colocará o sentido à frente de constituição. Tendo tomado sua decisão, Jin-Woo colocou 2 pontos de força. Anel estatísticas força, 50 constituição, 27 agilidade, 27 inteligência, 27 sentido,
27 pontos de estatística disponíveis, 10. Ele só queria ter uma força igual a 50. Ninguém faria o mesmo. Ele colocou os próximos 8 pontos em agilidade pelo mesmo motivo. Ele queria que o número terminasse em um belo 5. Estatísticas força, 50 constituição, 27 agilidade, 35 inteligência, 27 sentido, 27 pontos de estatística disponíveis, 2. Os números sempre ficam bem quando estão em múltiplos de 5. 50 de força e 35 de agilidade. Os múltiplos de 5 deram-lhe uma sensação de satisfação inútil. E os últimos 2 pontos? Ele os colocou em sentido. E com isso, a distribuição de seus pontos acabou. Estatísticas força, 50 constituição, 27 agilidade, 35 inteligência, 27 sentido, 29 pontos de estatística disponíveis, 0. O fato de que ele não conseguia entender para 30 parecia um pouco triste. Não posso fazer muito sobre isso sem nenhum ponto sobrando. Fora isso, tudo parecia bom para ele. A constituição e a inteligência teriam de ser aumentadas por meio de subidas de nível. Isso é bom o suficiente. Claro, ele não poderia estar 100% satisfeito em tudo. Ainda assim, tendo tomado a decisão depois de muito pensar, ele sentiu que era bom o suficiente. Anel ele ouviu o telefone tocar na sala de estar. É uma ligação da associação. No passado, ele aguentaria pegar o máximo que pudesse, com medo de ser chamado para ataques. Mas agora, seu corpo estava coçando para enfrentar bestas mágicas com seus atributos elevados. Ele rapidamente pegou o fone. Este é um Tersung Jinwoo. Ah, aí está você. Não foi a associação. Jinwoo ficou um pouco desapontado. Aluno Jinwoo, por que você não pega o telefone há algum tempo? Era uma voz familiar. Faz 4 anos desde que o Jinwoo se formou no colégio e deixou para trás o título de estudante, mas o proprietário, que cuidava de Jinwoo desde que ele era criança, ainda o chamava de estudante. Desculpe, Sr. Iwajusi. Fiquei hospitalizado por um tempo após um acidente. Ah não. É assim mesmo? Isso explica isso. Então, aluno Jinwoo, ainda não recebi o aluguel deste mês. Como está? Você quer adiar para o próximo mês? Oh não, tudo bem. Vou mandar agora. Ah, ok, não se force demais. Eu sei que você está trabalhando duro para cuidar de sua mãe e irmã. Dinheiro é dinheiro, mas não negligencie seu corpo. Eu entendo. Muito obrigado. Ele encerrou a conversa e tirou sua caderneta bancária de uma gaveta. Sua conta teve 800.000 won. Suspirar. Ele não conseguiu evitar um longo suspiro. Depois de 500.000 won para aluguel, o valor que sobrava para despesas de manutenção neste mês seria de apenas 300.000 won. Até os 500.000 aluguéis se deviam ao fato de ele morar em um apartamento surrado nos arredores da cidade. Além disso, o proprietário, que não gostava da situação de Jinwoo, não havia aumentado o aluguel nos últimos anos. Seria difícil encontrar um lugar para 500.000 hoje em dia. Seria ainda mais difícil viver com 300.000 por mês. Primeiro, vamos ganhar algum dinheiro. Ele havia escolhido o objetivo prioritário. Ele não era o mesmo homem que lutou para derrubar uma única besta mágica de Hanké. Como um caçador ganha dinheiro? A melhor maneira era derrubar feras mágicas. Os caçadores de nível S tinham o luxo de ser patrocinados, filmar comerciais e fazer aparições na TV, mas eram minoria. Quanto ao resto, os caçadores ganharam seu sustento nas masmorras. Sua renda dependia da qualidade e da quantidade do calabouço. E sua masmorra dependia de suas capacidades. Quanto maior a classificação, maior a masmorra. Mais experiente você era, mais dungeons você poderia entrar. Como um caçador de rank sob a associação, Jinwoo nunca havia entrado em nada acima de um portão de rank D como tal. Ele não tinha nem posição nem experiência para provar seu valor. Jinwoo franziu as sobrancelhas. Esqueça quaisquer condições, se eu pudesse entrar em um grupo de invasão. Ele navegou pelos painéis de empregos nos sites da Unter e até fez alguns telefonemas, mas não fez nenhum progresso. Ninguém queria um caçador de classificação e os Unters que colocaram listas nos painéis de empregos estavam lá para ataques pessoais. Como tal, eles procuravam pessoas confiáveis para cuidar de suas costas e eram rígidos em seus critérios de seleção. Essas pessoas foram aquelas que caíram em um lugar estranho no mundo dos caçadores. Muito fraco para guilds, mas muito forte para trabalhar sob associação.
Mesmo aqueles caçadores ganham vários 10 milhões por mês. Alto risco, alto retorno. Colocando suas vidas em risco, a recompensa foi tão grande. Havia um motivo pelo qual os caçadores eram alvo de inveja. Para o Jin-Woo, era bastante frustrante. Devo apenas voltar a ser testado e subir minha classificação? Jin-Woo balançou a cabeça. Não importa quanto tempo ele pensasse sobre isso, era uma ideia estúpida. Não importava se sua nova classificação era classificação B ou mesmo classificação C. O despertar de um caçador seria uma grande notícia. As pessoas adoravam fofoca, e os caçadores eram o principal material de fofoca. Se ele fizesse um novo teste agora e entrasse na percepção do público, seria apenas uma questão de tempo até que suas circunstâncias especiais fossem descobertas. Afinal, ele não tinha planos de interromper seu crescimento. Um caçador que pode aumentar suas habilidades. Ele fica mais forte com o tempo. Quem é esse caçador? Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Como eu poderia fazer algo assim? Certamente, muitas pessoas se interessariam. Nunca houve um caçador como ele na história. Em meio a seus interesses, definitivamente haveria aqueles que tentariam usá-lo ou antagonizá-lo. E se algum deles for mais forte do que eu? O pensamento assustou Jin-Woo. Ele ainda não tinha poder. Até que estivesse confiante em sua capacidade de se proteger, ele não queria se revelar para o mundo. Portanto, um novo teste de classificação estava fora de questão. Ainda assim, eu preciso de uma maneira de ganhar dinheiro de alguma forma. Ele não conseguiu um emprego comum. Ele não sabia quando a associação viria ligando. Se ele fosse chamado para um raid, ele poderia ganhar pontos de experiência e dinheiro. Ele não queria desperdiçar essa chance por algum dinheiro no bolso. Enquanto Jin-Woo refletia sobre o que poderia fazer, ele notou uma nova lista no quadro de empregos. Vamos aceitar qualquer um, independentemente da classificação. Primeiro a chegar, primeiro a servir. Seus olhos se abriram. Era uma postagem recém-criada. Verificando rapidamente os detalhes, ele percebeu que o local não estava longe de sua casa. Jin-Woo rapidamente pegou o telefone. Como se estivesse esperando, o outro lado também atendeu rapidamente. Olá. Jin-Woo fez uma breve introdução e perguntou sobre o anúncio de emprego. Ah, você é um rank? A resposta foi melhor do que ele esperava. Isso é bom. Você apenas tem que vir e nos ajudar a preencher o quadro de funcionários. Mas, como é um portão de classificação C, você provavelmente não ajudará muito na luta. Portanto, teremos que deixá-lo fora da distribuição de sacas. Em vez disso, daremos a você uma quantia fixa de 2 milhões. O que acha? Você poderia fazer isso. Quantidade plana de 2 milhões. Foi uma compensação incrível apenas para preencher o quadro de funcionários. As condições não eram tão ruins. Embora lamentável que ele fosse excluído do saque, ele não podia deixar 2 milhões escaparem de suas mãos. Por enquanto, vamos começar com isso. Uma oportunidade como essa não surgia todos os dias. 2 milhões seria mais do que suficientes para o mês. Jin-Woo aceitou a proposta. Estarei aí em 15 minutos.